se especializando. É isso aí. Começamos a gravar em 3, 2, 1. Hoje, no método Se Especializando, ela com mais de 20 anos de experiência em vendas, Camila Borges. Seja bem-vinda, Camila. Muito obrigada, Bruno, pelo convite. Bom, ontem conversamos bastante, né? Sim. Você está no universo aí do Pablo Marçal, junto com Sim. toda a sua experiência. E depois da nossa conversa, eu fui refletindo ali em alguns momentos, algo que pudesse definir um pouco você. E eu pensei numa palavra chamada força. Isso te define? Olha, Bruno, por muitos anos isso me definiu, né? A Camila Borges, de um ano atrás, era uma pessoa, uma mulher com muita força, que agia com muita força. Mas nesse um ano dentro do ecossistema, a chave mudou. Por quê? Porque não é pela minha força, não é pela força do nosso braço. Então, quando você é alcançado pelo favor de Deus e pela graça, o jogo muda. Entende? Então você para de colocar tanta força naquilo que já é seu, já está preparado para você. Maravilha. E vamos voltar um pouquinho onde a gente conversando, você me citou ali algo que me tocou bastante, que foi uma experiência que você teve, né, na época como uma operadora, né, de telemarketing que Sim, você iniciou. Então, para quem não sabe, a Camila, ela é uma especialista em vendas, mas ela tem como seu diferencial a sua voz. Aí eu quero que sim, você também entre um pouco nesse sentido, Camila. sim. O que eu acredito, né? A nossa voz é o nosso recurso natural. Então você pode fazer dinheiro com o seu recurso natural. E isso eu aprendi com 18 anos de idade, quando eu comecei como operadora de telemarketing, né? Foi a minha primeira experiência como operadora de telemarketing. Eu passei a primeira semana sofrendo muito, né, eu tinha uma voz infantil, eu não sabia falar no telefone, eu não tinha segurança, era um universo totalmente novo para mim. Até que eu cheguei no dia decisivo. E aí o dia decisivo, que é a história que ninguém sabe, o porquê que a Camila faz o que ela faz do jeito que ela faz, né? O dia do meu basta era o tudo ou nada. Se eu não agendasse nenhum cliente, eu iria desistir. Só que antes de desistir, eu cheguei mais cedo que todo mundo na empresa, uma hora antes, porque, Bruna, naquela época, a gente trabalhava com Vesper. Você lembra? Do Vesper. É um discador? Algo do Não, tipo? Não. Vesper era um aparelho de celular, tijolo, Eu tô entendeu? muito novo, não peguei essa parte. E era um Vesper dividido por duas telemarketings. Então, cara, imagina, você faz uma ligação, passar para outra. Era desse jeito. E aí eu cheguei uma hora antes para poder ter uma hora para trabalhar sozinha com o Vesper. E eu tomei uma decisão. Eu peguei uma revistinha de salmos e tinha lá salmos para o trabalho, salmos para a carreira profissional. E eu cheguei antes, eu li aqueles salmos, eu orei um Pai Nosso e eu já tinha falado: Deus, se não der nada certo, eu vou desistir. E eu fiz aquela oração. A partir daquela oração, o jogo verdadeiramente mudou, porque eu me posicionei no telefone. E todos os clientes que eu atendi, eu agendei. E ali, realmente, eu comecei a vender. Comecei a vender. E só anos depois, Camila, que você foi ter esse entendimento, né, dessa Puts, ação que você teve que isso. transformou o seu O que resultado, era. né? Exato, porque eu passei anos da minha vida com essa cultura. Então, todos os lugares, todos os times que eu tive, time comercial, de telemarketing, lá em São Mateus, todos os times que eu tive em todos os lugares, eu fazia a mesma fórmula, que foi a fórmula que deu certo pra mim. Ô Camila, você acha que teve alguma mágica além disso? Porque eu acompanhei um pouco dos seus resultados, né? Você sempre teve números expressivos, Sim, você sempre teve pessoas motivadas ali ao seu lado. sim, Qual que foi a sua receita nesse período para você fala muito sobre cultura, né, sobre filosofia de trabalho. sim. Qual era a sua receita nesse momento para você ter bons resultados? Porque, de repente, é isso que as pessoas que estão nos assistindo querem saber. Como que eu faço para ter um bom resultado em vendas? Para ter um bom resultado em vendas, Bruno, a minha receita ela é exatamente essa que foi me entregue com 18 anos. E eu apliquei durante toda a minha vida e aplico até hoje. Só que eu aplicava de forma inconsciente.
Entende? Então, quando você faz uma oração, você está cumprindo um princípio bíblico, que é o quê? Primeiro o reino. Buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas lhe serão acrescentadas. E era o que eu já fazia. Então, eu chegava de manhã, juntava a equipe, vamos orar e vamos fazer um grito de guerra. Esse grito de guerra, na verdade, é o quê? Ativação de hormônios. Testosterona, vendedor tem que estar com o hormônio ativado, ele tem que estar motivado. E aí, o grito de guerra fazia o quê? Essa ativação, entendeu? E essa era a minha receita. E eu aplicava em todos os lugares. Então, quando a gente fala de cultura, qual é a cultura que você está implantando hoje dentro da sua empresa? Porque não é um passe de mágicas, é uma cultura. Você Perfeito. hoje, Bruno, qual é a cultura que você implanta dentro da sua empresa? Bom, acho que o meu diferencial, né, falando sobre mim ou sobre os meus times, mas de modo geral, que todo empresário tem que ter, é partir do princípio que você precisa ser uma pessoa magnética, né? Você precisa ser muito bom naquilo que você faz, até mesmo porque ninguém quer trabalhar por uma pessoa que não tem resultado, né? Eu Putz. só vou me desenvolver, eu só vou dar o meu melhor se eu sentir que do outro lado tem uma pessoa competente, tem uma pessoa que saiba, né, que sabe do que está falando. Então, no meu ponto de vista, né, nos meus times, o que eu sempre prezei muito dentro dessa minha cultura foi isso, foi sempre me entregar ao máximo, foi me capacitar, foi me preparar para que eu pudesse oferecer o melhor para essas pessoas que estavam do meu lado. Então, é isso, e o resultado era consequência, né? É. E é aí o segredo, o resultado, porque as pessoas elas focam muito no resultado, mas o resultado é o fruto, entende? Mas qual que foi a plantação? Qual foi a semente? Quando a gente fala de cultura, a gente fala de semente. Qual foi a semente plantada? Tá sendo regada? Tá sendo cuidada? Porque aí sim vem o fruto da árvore. Então muitas pessoas elas querem colher o fruto, mas elas não querem plantar. E se você pudesse, Camila, traduzir isso para as pessoas que estão nos assistindo agora, como que o que que elas têm que se preocupar na hora de regar, né? Você como líder, vamos para a parte prática, assim, como que é isso na realidade, no dia a dia? É cuidando da pessoa, é dando orientação, é feedback, é Sim. indo para a parte de competência, é cuidando do emocional, da cabeça dessa pessoa? Explica pra gente um Eu pouquinho. acredito que esse seja o maior diferencial dentro de uma liderança, né? É uma liderança humanizada, que é meu primeiro livro de liderança que eu li foi O Monge e o Executivo. E ele fala muito sobre Jesus, né? A liderança de Jesus. E é realmente essa liderança humanizada. Cada pessoa tem um perfil comportamental. Então não adianta você achar que você vai falar para todos os colaboradores iguais e todos vão gerar os resultados iguais. Eles são seres individuais. Então o resultado ali, ele é individual. Você precisa tratar de acordo com as necessidades de cada colaborador. Tem colaborador que só funciona na porrada, Bruna, a gente sabe disso. Mas tem colaborador que se você der porrada, o cara espana, não dá resultado, entende? Então, o feedback full time. Não é uma semana escrevendo e anotando o que eu acho que precisa. Não, é na hora. E eu acredito que esse é o maior diferencial. Eu tô ali te acompanhando, eu vi o que você fez, fulano, vem cá. Entende? E o líder, o que que ele faz? Ele corrige em particular e ele elogia em público. Gente, olha que mensagem importante. O nosso assunto principal aqui é marketing e vendas. Porém, com toda a bagagem que temos, né, durante esses 20 anos, hoje a gente entende que não adianta você só saber vender, né? Você só saber atrair o cliente se você não souber cuidar de pessoas, que é o que traz de fato o resultado. Então, muito do que a gente faz hoje, né, para poder vender, para gerar resultado, parte do princípio da gente ter pessoas preparadas, comprometidas e o principal, capacitadas. Certo, Camila? Não adianta a pessoa ter tudo na mão e não ter todos os recursos e não ter a capacidade, né? Ô Bruno, o seu primeiro cliente, ele é o seu colaborador, entende? Então você vai vender primeiro para o seu colaborador e o seu colaborador vai vender para o cliente da ponta. Então, você não pode negligenciar.
Quando a gente fala de vendas, vendas é você se conectar com pessoas. Pessoas se conectam com pessoas. Então, se você não cuidar de pessoas, entende? Não vai. Não tem resultado. Perfeito. Camila, e eu tava dando uma olhadinha, né? A gente conversou bastante também sobre o que você vem fazendo hoje. Você vem se especializando em implementação comercial, né? Hoje você Isso. trabalha com consultoria comercial. Quando você chega, né, que você inicia uma atividade ali com um parceiro, né? Qual que é o primeiro ajuste que você faz para as coisas começar a andar? Porque geralmente esse empresário, ele não sabe o que fazer para as Aham, coisas acontecer, aham. ele não sabe por onde começar. Qual que é a sua primeira orientação para ele? Quando você não sabe o como, você procura o quem, né? Então, hoje eu vejo, por exemplo, a minha especialização é em implementação comercial clínica, né? Então, tem muitos profissionais, por exemplo, a fono, clínica de fono, que não sabe vender. E eles acreditam que é só fazer uma faculdade, fazer uma especialização, abrir uma clínica e os clientes vão chegar e vão cair lá, pular dentro dos peixes, vão pular dentro do barco como num passe de mágicas. Mas não é bem assim que funciona na parte de vendas, porque você aprende a especialização, mas você não aprende a vender o seu produto. Então, a primeira coisa que eu peço são os números. Me dá aqui os seus resultados, né? Então você faz um levantamento e uma análise para entender como que está o percentual de conversão, quantos clientes essa pessoa gera e quantos clientes ela gera, qual que é a receita dela para Aham. começar Para um trabalho, entender a capacidade da clínica, certo? entende? Então, hoje, por exemplo, eu estou com uma clínica que ela tem uma capacidade de um faturamento de 100K por mês, mas fatura 10. A mesma coisa a escola da Vermelhinha lá em Itanhaém. Capacidade para 100, mas fatura 20. Por quê? Aí vai entender aonde que estão os buracos, né? Aonde que tá vazando. E aí a gente vai tampando cada um. Eu gostaria que a gente entrasse agora um pouco no assunto. Quando você chega nessas empresas, elas têm ali um marketing eficiente? O marketing funciona? Eles têm uma equipe? Ou geralmente é um sobrinho que cuida das redes sociais e eles É, ficam esperando mágica? Para é. você que está assistindo a gente, é muito comum hoje o empreendedor, o empresário, ter um bom produto, ter uma boa estrutura, mas o principal, que é o marketing, que é o que atrai o cliente, ele deixa na mão de um estagiário, na mão de um sobrinho. Ou seja, como que você quer ter uma receita, você quer ter uma demanda, sendo que você está deixando o principal na mão de um estagiário? Geralmente acontece isso, Camila? Acontece, é muito natural, né? Porque as pessoas, elas ainda estão com a mente lá no passado. O mundo evoluiu, ele está evoluindo a cada semana, porque cada semana tem uma novidade digital, uma novidade no marketing, uma novidade. E eles não acompanham. E realmente eles acreditam que é um passe de mágica. Ah, meu sobrinho, ele gosta de mexer no celular. Então, toma, você vai gravar. Gente, tem técnica para tudo. Tem pessoas que estudaram para fazer o que elas fazem. Então, se você é um especialista em alguma profissão, você precisa valorizar que alguém também se especializou para te entregar um serviço de qualidade, um conteúdo de qualidade, um resultado de qualidade. Eu acredito que é muito o que você tem feito hoje, né, Bruno? Hoje não. Há quanto tempo que você já está atuando com essa parte por trás dos bastidores? 12 anos, Camila, Uau. 12 anos trabalhando com marketing. E o meu recado hoje para o empreendedor, para o empresário, você quer fortalecer a sua empresa, primeiro você precisa fortalecer o seu marketing. Eu parto desse princípio. E o que eu vejo bastante também, Camila, é que todo mundo que quer ter resultado com o investimento, com os anúncios, tem uma resistência de investimento. Putz. Você já viu isso? É super natural. E aí eu volto na questão da semeadura e colheita. Gente, é a lei da semeadura e da colheita. Não tem como, principalmente no digital, você colher aquilo que você não plantou. O Instagram, o Facebook, a Meta, ela é uma plataforma, gente, que é desenvolvida
inteligentemente, entende? Não é um passe de mágica, a pessoa foi lá, postou e deu certo. Não. Por trás da ferramenta existe algoritmo, existe investimento. E é uma rodovia. Você paga para você. Você é o carro e está dentro de uma rodovia. Entende? Na rodovia normal, para você ir daqui para o sul, quantos pedágios você paga? Se você não pagar, você não passa. Exatamente. Então, o que é importante você avaliar nesse momento aí no seu negócio? Quantos por cento da sua renda, do seu faturamento, você reinveste em marketing? As grandes empresas, eles chegam a investir de 7 a 12% do seu faturamento em marketing. Então, vou dar um exemplo. Se você fatura R$ 100.000 no seu negócio, você precisa investir pelo menos 10 mil no marketing. E vou contar aqui para vocês um segredo que é algo que eu vivo no meu dia a dia. Para cada R$ 1.000 que eu coloco em anúncio nas redes sociais, me volta R$ 10.000. Hoje eu faço um investimento de R$ 800 por dia em tráfego pago para gerar o cliente sem medo, porque eu sei, Camila, que isso vai me trazer resultado e não adianta eu ter um vendedor, eu ter um gerente, eu ter toda uma estrutura comercial e não investir no principal, que é o lead, que é o cliente. Eu sou muito a favor, se você tem aí 3 vendedores na sua empresa e você está com dificuldade de investimento, tira um vendedor, eu sei que às vezes vai doer no seu coração, mas tira um vendedor e pega R$ 2.000 e coloca em anúncios, porque você vai ver que de fato a sua empresa vai crescer. Temos um método, Camila, na nossa empresa que chama prospecção ativa inteligente. Não adianta você também anunciar por anunciar. Você precisa encontrar o cliente certo e ele está nas redes sociais. Tem muita gente que quer vender tirando o cliente da onde ele se sente mais confortável. Foi o tempo que você vendia só pelo WhatsApp. Hoje, no nosso mecanismo, a gente faz as nossas vendas onde o cliente mais gosta de comprar, que é dentro do Instagram, no Facebook, no chat. E eu consigo direcionar quantos clientes você precisar para você vender e bater meta todos os dias. Mas é preciso acreditar. Eu falo com convicção porque eu vivo isso todos os dias. Então, se você tem um negócio, se você não quer ter mais frustração do que você vem tendo por falta de resultado, por falta de venda, invista em marketing. Contrate uma empresa especializada e coloque esse dinheiro com gosto, que você vai ver que o resultado ele vai retornar. E agora eu vou voltar para você, Camila, porque eu sei também que é uma dor sua. Você pode chegar numa empresa, tentar implantar o melhor método comercial possível. Se a pessoa do outro lado não fizer um investimento no marketing, não vai ter resultado. Não. Caminham juntos. Caminham juntos. Não existe. Eu vou ter um time comercial de alta performance, mas eu não tenho os leads. Entende? Não tem as ferramentas, né? Não tem para quem tenho. prospectar. Não tem. E aí é como se você estivesse na manivela. Pega a lista amarela, então, e vai ficar prospectando na lista amarela. Que já houve esse tempo, né, Camila? Já houve esse tempo, é o meu tempo. Do Vesper e lista amarela. Trabalhar com prefixo. E hoje ficou muito mais fácil. É vender. muito mais fácil, só que eles têm essa resistência com o digital. Só que quando a crise chegou, quem que surfou na onda? Quem não tinha resistência digital. O digital ele foi empurrado goela abaixo. E ele já é uma realidade. Então, se você não está no digital, você está deixando dinheiro na mesa. Se você não investe no digital, no marketing, você está deixando dinheiro na mesa. Você pode ter a melhor pessoa com uma comunicação excelente, com todas as estratégias de venda. Se não tiver para quem vender, o resultado é zero. Exato. E eu vou contar agora para vocês um segredo, algo que todo mundo na palma da mão tem a possibilidade de pesquisar o seu concorrente. Tem uma coisa chamada biblioteca de anúncio. Dá um Google aí, você vai entrar no Google agora e você vai digitar biblioteca de anúncio. Coloca lá, pesquisa o nome do seu concorrente, que você vai ver todos os anúncios que ele vem fazendo.
Então, se você tem uma clínica de estética, pesquise por clínica de estética, que você vai ver lá na palma da mão todos os anúncios que as clínicas estão atuando. E aí você vai replicar. É o famoso nada se cria, Tudo se copia. tudo se copia. Você não tá precisa lá. inventar a roda. A roda tá pronta. Só que é aquela frase, quando você não sabe como, você procura o quem? O Bruno trabalha há 12 anos com isso, né, Exato. Bruno? E como que foi lá no comecinho? Foi desafiador? Foi muito desafiador. Para você que está começando agora com o seu negócio, com o seu empreendimento, eu sei que é difícil você ter o recurso ali de R$800, R$2.000 para investir em anúncios. Eu passei por isso também. Eu sei o quanto é desafiador você fazer um negócio dar certo e ainda ter que dar um jeito de conseguir dinheiro para investir em pessoas, investir em produto, investir em estoque e ter que colocar o dinheiro também em algo que não é palpável, é muito difícil. Eu passei por isso. Na época eu não tinha R$800 para investir por mês nos meus anúncios. Então o que eu fiz? Eu fui aprendendo a fazer. Eu não tinha dinheiro para pagar, Camila, uma agência de marketing que naquela época cobrava R$2, R$3.000 por mês. Isso para um pequeno empreendedor. Hoje tem algumas inteligências, tem muitas empresas hoje que facilita esse investimento. Só que para mim foi assim a virada de chave entre o meu negócio que estava engatinhando e ele começar a crescer e a decolar. Quando eu percebi que o grande diferencial era investir no marketing, era ter esse conhecimento, eu fui me especializando. Para você que está empreendendo, escuta o que eu vou te falar agora. Se você não tem quem faça, hoje você tem todos os recursos para você aprender e colocar em prática. Acredita no botão turbinar do Instagram. Acredita hoje no poder que o YouTube, com as videoaulas, tem. Você pode aprender tudo. Você tem na palma da mão. E foi assim que eu comecei a gerar grandes resultados. E hoje, Camila, são mais de 6 milhões de investimento em anúncios. Temos hoje a agência Unipotencial, onde temos clientes de vários segmentos e funcionou muito. E agora, Camila, vamos seguir aqui, ó. Legal que a gente colocou, a gente ia falar sobre atrair clientes, sobre leads, mas eu queria entrar em algo que assim, que vem que você falou que vem junto, né? As pessoas, a preparação, as vendas, o marketing. Como que foi para você um pouco agora falando assim de venda, de fazer as pessoas venderem? Eu queria entrar nessa questão um pouco mais de vendas. Você falou para mim agora que você tá com um produto que custa mais de R$300.000. Isso. Como que faz? Gente, olha isso aqui, ó. A Camila, ela tem um produto, ela tem que vender um produto que custa mais de R$300.000. Então, se você tá achando que vender um produto de R$100 é difícil, você imagina ela que tem um produto de 300 mil. Como que é isso, Camila? É mentalidade. É questão de mentalidade. Então, se você vibra na escassez, né, na ambiência da escassez, você vai pensar naquela frequência baixa. Aí você vai subindo o nível. E quando eu fui fazer a virada de chave, que eu saí de um ticket de R$250 de taxa de matrícula de curso profissionalizante para um ticket de 20 mil na época, que é o método IP, quando eu entrei há um ano atrás, era R$20.000. Essa transição foi impactante, porque assusta. Eu falei, meu Deus, eu sofria com o time, a galera tinha que parcelar em 2 vezes a taxa de matrícula, porque não tinha R$200. Não tinha R$200. E como que eu vou fazer esse povo pelo telefone, Bruno? Pagar R$20.000. E aí, saiu da força do meu braço. Entende? Porque, primeiro que a gente tem hoje um player que é a maior referência digital do país e até mesmo fora do país, né? Então, ele é muito bem posicionado, então ele se vende. Isso ajuda. Ajuda.
Mas não é Mas qualquer um que quer investir 300 mil, né? Mesmo assim. ajuda, mas não é preponderante. Então, muitas pessoas, inclusive, falavam que os vendedores do Pablo Marçal tiram pedido. Gente, não é assim que funciona, tá? Inclusive, eu estava aqui chegando, a hora que eu cheguei, eu estava em atendimento, eu sentei aqui na mesa vendendo. Então, é frequência comercial, entende? Só que o Pablo, ele tem um produto que é a mentoria, o mastermind dele, que é a High Ticket, que é 350 mil, Bruno. Aí é geração de valor. Por quê? Vender é benefício. O que você vai ter com esse acesso? Segura esse raciocínio aí, gente, só para completar. A Camila falou sobre mentalidade. Ela tinha um produto de R$ 200 e ela passou a vender um produto de 20 mil e depois um produto de 300 mil. E aí eu vou contar para vocês uma história. Um vendedor, ele chegou, vendedor de sapato, de calçados. Uau. Então vou voltar aqui agora para ficar bonito. Um vendedor de calçados chegou na África e chegou lá, todo mundo andava descalço. Ele mandou uma mensagem pro chefe dele: tô pegando o navio de volta. Ninguém usa sapato aqui. E um outro vendedor, ele chegou lá e ficou feliz da vida, porque lá não tinha concorrência. Porque lá ninguém usava sapato. Então você percebe que tudo é questão de mentalidade. Eu tenho um vendedor que tem um produto na mão e não acredita nesse produto e prefere desistir. E eu tenho um outro vendedor que vai pegar esse produto e vai fazer um milagre com ele. Então, agora que a gente está entrando no tema vendas, vendas é muito, além do benefício, o acreditar. É isso mesmo, Camila? É, principalmente quando você vende transformação. Porque uma coisa é você pegar um produto físico, né? Ó, eu tenho aqui um iPhone, ele é assim, 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 assim. E a transformação, como é que você vende isso? E aí a questão da mentalidade do acreditar. Por quê? Para eu vender, Bruno, curso profissionalizante com 18 anos de idade, a primeira pessoa a ser transformada, quem que foi? Você. Fui eu. Que maravilha. Entende? E aí você acredita, você precisa entender qual é o benefício daquele produto. Então, hoje, um produto de 350 mil reais, ele vai te gerar acesso a um celular que vale bilhões, que com um contato, uma mensagem que é enviada, você estoura. Não vale? Total. Então, gente, a Camila falou aqui sobre transformação. E eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para falar um pouco sobre a minha escola chamada Alta Performance. É uma escola técnica que se encontra aqui na Zona Leste há mais de 10 anos. Vou convidar vocês a entrarem nas redes sociais, escola.altaperformance. Vocês vão ver o trabalho que a gente realiza de transformação com os nossos alunos. Lá temos diversos tipos de curso de eletricista, curso de confeitaria, curso de cabeleireiro. São cursos que, de fato, traz uma transformação na vida dos nossos alunos. Então, você que está pensando em mudar de carreira, procure pela Escola Técnica de Alta Performance. Muita gente não me conhece aqui no digital, mas são mais de 11 anos, né, nesse segmento. Com a minha escola, no segmento, na verdade, são mais de 20. Tá? Então, correção. No segmento educacional, são mais de 20 anos. Com a minha escola, são mais de 11 anos atuando na mesma região. Já foram mais de 100 mil pessoas impactadas através dos nossos cursos, comemorando a sua formatura. E isso que nos dá força e ânimo para continuar acreditando nesse segmento. Hoje somos, sem sombra de dúvidas, a maior escola de cursos presenciais. Tem muita gente vendendo curso digital e online. Lá os nossos cursos são presenciais. São mais de 100 mil alunos formados. Então aproveitei para fazer um marketing. Sobre isso, ai. Já aproveita, faz o corte e bora que bora. Mas aí na questão de vendas, entrando em vendas. Dessa transformação. Vamos falar de vendas mesmo, porque um código poderoso que eu peguei, Bruno, e eu quero trazer de verdade isso para vocês. O vendedor,
durante a nossa vida inteira, ele foi descriminalizado por conta de uma crença negativa. Por quê? Vendedor era o cara que não deu certo. Vendedor era o cara que não deu certo na vida. Por quê? Porque não tem faculdade de vendas. Cadê o diploma para você pendurar na parede? Não tem. Então, hoje, muitos dos profissionais eles estão sofrendo. Por quê? Porque eles não acreditaram em vendas lá atrás. Só que isso, gente, é antibíblico, porque a palavra diz: aquele que retém o trigo, o povo amaldiçoa, mas aquele que o vende, bênçãos terá sobre a sua cabeça. E aí, imagina que o sistema, ele não quer que você saiba vender, porque quem vende enriquece. Quando você vende, você não precisa mais do sistema. O sistema educacional, ele falhou com você, porque ele não te ensinou uma das maiores habilidades do mundo, que é vender. Com isso, ele te escravizou debaixo de um regime chamado CLT, que é onde você vai vender a sua vida inteira, em troca de um salário chamado mínimo. Ou seja, você não vai ficar rico. É o mínimo para você não morrer. E no final da sua vida, você vai receber uma miséria chamada aposentadoria, que não vai pagar nem os remédios para recuperar a saúde que você perdeu, enriquecendo uma outra pessoa. A palavra diz na parábola dos talentos que você precisa granjear os seus talentos. O que é granjear? É negociar. Deus, ele já depositou um talento dentro de você. Se você negociar o seu talento, você não depende mais de ninguém. Só que o sistema não quer que você saiba disso. Entende? Então, vender, gente, é uma habilidade que todas as pessoas precisam desenvolver. Porque senão você sempre vai ser escravo de uma outra pessoa. Você sempre vai depender de alguém para ter o seu salário. Perfeito, Camila. Eu acho que assim, essa questão das vendas, a gente que desde o começo da nossa carreira trabalha, né, no segmento, a gente se orgulha muito disso, né? Eu vou contar uma Muito. coisa para vocês. Eu sustento hoje a minha casa, a minha família, através de vendas. E vendas é o que faz eu também ter poder de compra. Porque a partir do momento que eu vendo, eu também vou ter mais possibilidade de comprar. Então, para você que ainda acha que vender é algo ruim, eu posso afirmar para você. Você pode ter uma transformação gigantesca na sua vida através das vendas. E uma coisa que já é clichê, mas eu vou falar, tudo é venda. Se você vai se formar numa faculdade de odontologia, você é um dentista, você vai ter que ter paciente, você vai ter que vender. Então, tudo se resume a vendas. Eu acho que esse orgulho que a gente carrega, Camila, de ser vendedor, é uma questão que foi inserida na gente também. E muitas Sim. das vezes o próprio empresário, né, ele abre uma empresa e ele acha que ele não precisa saber vender. Ontem a gente estava falando sobre isso, Muito. e às vezes, e aí a empresa dele oscila, por quê? Olha porque a sua empresa oscila. Se você tem um negócio e a sua empresa está oscilando, é porque você está deixando o seu departamento de vendas na mão de um gerente ou de um supervisor. Quando esse gerente ou supervisor vai embora, as suas vendas despencam. Então, a partir do momento que o empreendedor ele sabe vender, ele vai tomar a frente, ele vai tocar o negócio, né, Camila? Bruno, quem aprende não depende. Você é prova viva disso. Por quê? Lá atrás, você entendeu o jogo que estava acontecendo ali no digital e a galera fazendo dinheiro, vou aprender o jogo. Quem aprende não depende. Então, o que acontece com muitos profissionais empresários hoje é isso. Ele deixa tudo, ele delarga, ele não delega. Ele delarga. Então, quando ele não sabe, aí ele vai precisar contratar um profissional para gerar aquilo que deveria depender dele. Porque a cultura, voltando um pouco, a cultura é como um rio, é uma cachoeira, vem de cima para baixo e não de baixo para cima. E aí, quando ele não tem uma cultura forte, aí o gestor tem, o supervisor tem, aí ele vai embora, obviamente a cultura vai junto com ele. Eu vou lançar aqui um desafio para você que é empresário, para você que pretende abrir um negócio. Você pode deixar tudo na mão de uma outra pessoa, menos o seu departamento de vendas.
deixa o administrativo na mão de outra pessoa, deixa a parte de logística na mão de outra pessoa, mas o departamento de vendas, você tem que estar à frente dele, porque você vai inspirar o seu supervisor, você vai inspirar o seu gerente, todo mundo vai sentir que isso é muito importante para você. É claro que vai ter a entrega, tem toda a sua prestação de serviço, a sua qualidade, o seu serviço, mas eu duvido que você vai ter problema financeiro se o seu foco for em vendas. Vendas é o que vai fazer a sua empresa crescer. Eu vou explicar aqui, Camila, agora para a galera, Uhum. um pouquinho sobre esse funil, né? Todo mundo sabe o que é um funil. Aqui a gente tá aqui tá os clientes. Quantos clientes que você joga para dentro desse funil por dia? Aqui é a sua empresa, você precisa abastecer ela. Como que você vai gerar esse cliente? Como que você vai converter? Como que você vai fechar as suas vendas se você não está abastecendo o seu funil de vendas? Então, é extremamente importante que hoje o empreendedor, a pessoa que está vendo esse vídeo, tenha um entendimento que, assim, eu preciso ter o meu foco em vendas. A venda começa no líder. Tudo é venda, né? Tudo é venda, mas a venda começa lá em cima, porque de quem que é a empresa? Quem que almejou? Quem que desenvolveu? Quem que teve o sonho de montar aquilo? Foi você, o empresário. Então é sua responsabilidade transferir isso para o seu time de vendas e acompanhar se eles ainda estão com a ideia comprada. Perfeito. Falando sobre venda, só para poder não passar nada batido, vou entrar aqui numa questão, geração de leads, né, que a gente acabou não tocando nesse assunto. Então, para você ter uma ideia de como que funciona a geração de lead, atrair esse cliente para o seu negócio, e Bruno, mas qual que é o custo disso? Cada cliente ele tem um custo de R$ 3 ou R$ 4. Esse é o custo de aquisição de um cliente. Na verdade, de um lead, né? O custo de aquisição, você vai fazer ali o cálculo da sua operação, vai distribuir isso, vai dividir, vai entender qual que foi a sua receita, qual que foi a sua despesa. Mas o custo de um lead hoje é em média de R$ 4. Se você colocar R$ 40 por dia na sua empresa, você vai ter 10 novos clientes. Então imagina, você que tem um negócio, o seu WhatsApp está parado. Com R$ 40 por dia, você vai ter 10 novos clientes no seu WhatsApp. Isso é igual 2 vendas. Então você imagina um buffet. Pô, você tem um buffet aí, um salão de festa parado. Se te chamar 10 pessoas por dia no WhatsApp, eu te garanto que você vai fazer 2 vendas. 2 vendas de 4 mil é 8 mil. 8 vezes 3, 8, 8, 16, com mais 8, 24. Dá 24. Cara, você vai ter 240 mil de faturamento na sua empresa. Bruno, pega essa. Vou te cortar. Por favor. Por quê? Antigamente, aonde que eles investiam? Busdoor, propaganda na TV, propaganda no rádio. Não fazia esse investimento? Qual que é a resistência de trazer esse mesmo investimento para o digital, para a ferramenta que mais enriquece as pessoas hoje? E eu acho que assim, Camila, a resistência vem do não acreditar, porque eles não vivem isso. A partir do momento que você tem uma empresa, tem um negócio, e o seu comercial não está no digital, você vai ter essa resistência. Mas você precisa quebrar esse paradigma, porque eu te garanto, o segredo está aí. Muita empresa hoje que já está faturando poderia potencializar muito mais os seus negócios. Recentemente eu peguei um cliente que ele já fatura em torno de 80 mil. E eu falei, cara, a gente vai potencializar esse negócio. Bom, 6 meses depois, ele está faturando quase 120 mil. Ou seja, foi um crescimento de 25%. Ele falou, Bruno, em mais de 10 anos, a gente sempre manteve. O caixa nem subia nem diminuía. Em 6 meses a gente conseguiu fazer o faturamento dele crescer em 25% por conta dos anúncios, por conta dos leads. Então, foi um diferencial para esse negócio e tenho certeza que vai ser um diferencial para outros negócios também. Eu queria agora, Camila, que você entrasse em algum outro assunto que você acha importante, que você acha relevante para as pessoas que estão nos assistindo agora, ligado à questão de marketing, vendas, ou fala um pouco também, né, de como que funciona o seu produto ou serviço para a gente poder entender como que a gente pode melhorar os nossos negócios através do seu trabalho.
Eu acredito que é sobre transformação de vida e mentalidade. A prosperidade é natural e a pobreza ela é resistência. Então, se você está resistindo o digital, se você está resistindo à lei da semeadura e da colheita, obviamente que você não vai colher frutos. Então, hoje eu trabalho muito com isso, mas eu não só trabalho. O grande diferencial é que o treinamento ele é muito intensivo. Então, nós trabalhamos enquanto estamos sendo treinados. Entende, Bruno? A Camila de hoje, ela vende um produto de 350 mil reais. A Camila de antigamente era 200 reais. Entende qual que é a importância da transformação, da metanoia? Então, quando você muda de ambiente, quando você muda os seus hábitos, entende? Quando você convive com pessoas que têm os resultados que você gostaria de ter, aquilo não fica distante para você. É algo que se torna, poxa, se todo mundo consegue, eu também consigo. Então, a mentalidade é algo que deveria ser ensinado na escola. Exato. Eu queria entrar um pouquinho, que nem você falou que hoje você faz implementação comercial nas Uhum, suas consultorias, né? uhum. Que está muito ligado a Tá vendas, tudo marketing, junto. geração de lead, aumento de faturamento. O que as pessoas podem esperar hoje da Camila consultora, né? A partir do Sim. seu negócio, o que as Uhum. pessoas podem conseguir conquistar através do seu trabalho? Olha, resultados efetivos, processo comercial implantado com cultura comercial, tá? E é o que vai aumentar 10 vezes mais os seus resultados. Muitas vezes por questão de resistência, por questão de orgulho, você quer tomar conta de tudo, sabe? Você não aceita que existe um profissional preparado, qualificado para gerar os seus resultados. Então, você investir no time comercial, que vai trazer os seus frutos, é o mais importante. Não adianta você só ter uma clínica estética, não adianta você só ter uma clínica odontológica. Você precisa ter um time comercial efetivo. E é isso que eu implanto. Então, eu implanto os processos comerciais desde a ponta, que é a geração dos leads, tá? E aí, todo o processo até a conversão. E aí, eu implanto também a gestão comercial, o acompanhamento nesses números e o crescimento. Mas, para isso, a gente precisa realmente, esses profissionais, Bruno, eles precisam descer um pouquinho do pedestal. Às vezes eles não estão enxergando né, o que pode ser feito para melhorar, né? Tá insistindo ali Exato. nas mesmas questões e o resultado continua o É mesmo, né? Eu mesmo. acho que trazer essa visão de fora sempre que eu posso também, eu gosto de escutar outros profissionais, principalmente que têm experiência em vendas e gestão comercial, para entender, cara, peraí, o meu negócio tá bom? Tá, mas ele pode melhorar? Sim, aonde? Meu negócio tá bom? Não. Então, peraí. Eu acho que falta A conta hoje. não fecha. Se a conta não tá fechando, Bruno, alguma coisa está errada e você tem que ser humilde para entender que você, pela força do seu braço sozinho, não conseguiu. E eu acho que isso tá ligado à falta de percepção. Eu percebo que as pessoas. Orgulho. É orgulho? Orgulho. Eu acho que a falta de percepção sobre o negócio também é algo que influencia. Com quantas pessoas, você que trabalha com diversos empresários, quantos empresários você entendeu que era orgulho? Não tinha o resultado por quê? Era orgulho. Você sabendo fazer, você com a receita do bolo na mão, mas ele querendo colocar o Seguir sal, outro a caminho. pimenta, que não tem nada a ver com o rolê. É Exato. orgulho, Bruno. Seguindo outro caminho, né? Aham. Então, gente, a gente está chegando aqui do final do nosso podcast, né? A gente falou um pouquinho hoje sobre venda, sobre marketing, entramos em outros assuntos também. Então, vou deixar para vocês aqui um convite. No dia 25/6, iremos ter um treinamento prático sobre marketing e vendas. Eu vou mostrar para vocês o gerenciador de anúncio, eu vou fazer um apontamento de como que você pode criar uma estrutura, um processo para você vender mais e melhor com previsibilidade. Porque o que todo empresário quer é saber quanto que ele vai ter de faturamento no mês que vem. E isso com os leads é fácil, Camila, porque você começa a entender
um pouco sobre a sua conversão? Você entende que, assim, se eu tiver 200 leads por Segredo é mês, eu vou ter 20 vendas e 20 vendas vai me gerar um faturamento X. Entende? Então, acho que essa A previsibilidade é importante. previsibilidade. E eles atuam sem previsibilidade nenhuma, como se vender fosse um passe de mágicas, e não é sobre isso. Então, se você hoje não entende qual que é a sua conversão, você não vai chegar em lugar nenhum. Exato. Que é a primeira coisa que você começa a fazer A dentro da primeira sua coisa é consultoria, né? entender Os números. os números. A primeira coisa, o primeiro passo, me dá seus números. Entende? A partir dali, a gente começa com a implementação comercial personalizada, assertiva para o seu negócio. A sua conversão, nós vamos entender qual é a sua conversão, aonde você está e aonde você quer chegar. E aí eu vou construir um processo assertivo que vai te levar até o faturamento desejado, o faturamento saudável para sua empresa. Show. Bom, acho que a gente conseguiu trazer rapidamente aqui em uma hora bastante conteúdo. Vai Sim. dar para você tirar muito proveito disso pro seu negócio. E tem muito mais ainda para a gente poder entregar para você durante os episódios que a gente vai ter aqui. Camila, para finalizar, olha aí para a câmera e deixa uma mensagem que você quiser. A que eu quiser? A que você quiser. Deixa a sua mensagem aí pra gente. É que essa eu carrego demais comigo, né? Você é o único representante do seu sonho na face da Terra. Se isso não fizer você correr, eu não sei o que vai. É isso aí, Camila. Autoresponsabilidade. Maravilha. Gente, então agora eu vou dar continuidade. Falta 5 minutinhos, eu vou fazer uma gravação aqui, tá bom? Então, fechou. Pode ficar, não tem problema não. Deixa eu ver como que eu vou estar posicionado aqui. Foi legal, né, Camila? Show de bola? O que você achou? Meu, top. Você viu o tanto... Meu, você mandou muito bem. Os cortes que vai dar aqui... Vai dar uns cortes bons? Nossa, o seu vai... Uns matadores. E do seu conteúdo? Você gostou? Oi? Você quer que corta aqui e começa outra? Não, pode... pode ser. Corta essa aí, você mudar começa o- outra aqui, que aí eu vou